Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que noite maravilhosa na presença do Senhor e na presença de cada um dos irmãos nesta noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para um texto para a nossa meditação nesta noite, no livro de Êxodo, no capítulo de número 33, o versículo 12 até o versículo 16. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A presença do Senhor está sobre este lugar, sobre este ambiente, está sobre a nossa vida, está sobre a sua vida e está na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você está cheio, você está revestido da presença do Senhor. Aleluia. Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao versículo 16, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos encontrou? Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Eu e o teu povo. Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto é a parte, que diz que Moisés roga a Deus por sua presença. Moisés sabia o quanto todos nós, o quanto ele e quanto todos nós precisamos da presença de Deus. Amém? É tão ruim quando nós perdemos ou desligamos a presença de Deus. E é muito fácil, acontecer isso. A gente vai se distraindo e coloca naquilo que é chamado o automático da nossa vida, Quando a gente tem algum problema e a gente desconecta por qualquer que seja o tipo de ação, relacionamento, e a gente não resolve isso voltando imediatamente para o Senhor e reatando, resolvendo isso, muitas vezes a gente continua sem a presença de Deus, porque muitas vezes as coisas que estávamos fazendo continuam a acontecer como acontecia. Mas se a presença de Deus não está, então tudo se perde o sentido. O propósito não se cumpre, porque todo o trabalho, toda ação que fazemos
ela precisa ser feita dentro da presença do Senhor. O próprio Jesus, quando disse que nós, o seu discípulo, e isso inclui nós, queria frutificar de maneira maravilhosa, ele disse, só que vocês não vão conseguir frutificar sem eu, sem mim, sem a minha presença, vocês não vão produzir. E ele faz aquela alegoria que qualquer pessoa entende. Vocês sabem que os ramos não podem produzir nada de si mesmo sem estiver na videira. Assim também sois vós, não pode produzir sem estiver ligado em mim. Glória a Deus. Então, sem a presença de Deus, nós não vamos. O trabalho fica incompleto. Aleluia. Deus tem um propósito para nós, um projeto, um propósito, e dentro do propósito existem maneiras e habilidades para que esse propósito chegue ao final. E, principalmente, que ele tem maneiras, habilidades que Deus vai dar para que esse propósito seja cumprido. Quando a gente olha para Jesus, logo depois voltamos aqui, quando a gente olha para Jesus, ele veio para cumprir tantas coisas, mas entre elas, resgatar, salvar, né? E entre elas, ele veio em cumprimento de um amor de Deus, né? Ele veio morrer por amor de Deus, entregar-se por amor de Deus, por amor do qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E a epístola de João diz que nisto se manifestou o amor de Deus, em Deus ter enviado Jesus Cristo para a nossa salvação. Então ele poderia, em qualquer momento, morrer, porque era apenas morrer, mas havia um meio pelo qual ele cumpriria o propósito fielmente. Olha, ele já veio por amor, manifestou-se por amor. Então ele deveria fazer todas essas coisas, sofrer os conflitos, mesmo assim ele continuar amando as pessoas. E olha que ele teve muitas coisas difíceis, confrontos difíceis, para que ele permanecesse amando. Mas ele permaneceu. Primeiro que ele mas ele não estava aqui como Deus. A obra que ele fez como um servo, como um homem. Então ele teve muitas coisas que poderia fazer dele deixar de amar algumas pessoas. Mas lá no final, quando ele está entregando a vida e ele está entregando aquelas pessoas para o cuidado de Deus, ele disse que ele amou aquelas pessoas e amou até o final. E a palavra diz que ele amou até o final, até a morte e morte de cruz. Amém? Ele não perdeu a essência do propósito que ele veio para fazer. Entre tantas as coisas, né? Só inúmeras coisas que Jesus cumpriu. A Escritura se cumpriu. Ele é o fechamento da palavra de Deus. Mas entre elas é salvar, morrer pelo pecador, morrer em nosso lugar, mas amando. E ele não deixou de amar. Ele amou até o final. Isso cumpriu plenamente aquilo que Deus havia designado. Eu vou enviar um cordeiro, mas esse cordeiro vai morrer por amor e ele vai amar até o fim. Glória a Deus. E ele amou nós, a mim e a você, até o fim. Ele se entregou literalmente por amor. Aleluia. Glória a Deus. Então Moisés também recebe uma chamada de Deus. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés estava, naquele monte quando ele viu a presença de Deus, o fogo na sarça. Deus o chamou e disse para ele: olha, eu estou enviando você de volta ao Egito para você fazer de lá subir o meu povo. Eu sou com você, eu sou com você. Melhor dizendo, lá você vai ser como Deus e Arão vai ser como o profeta. Mas você vai ser como Deus, você vai comunicar, Arão vai transmitir aquilo que você estiver falando. Então você precisa descer lá e trazer de volta o povo. Aleluia.
E Moisés desce, ele fala, como eu vou mostrar isso? Como que eu vou mostrar que o Senhor está comigo? E Deus dá alguns sinais, né, que vocês sabem, da vara, né, da mão que coloca no peito e fica leprosa, depois retorna, e sinal da água transformando em sangue, né, para os filhos de Israel acreditar, enfim, mas o mais interessante que estava sobre a vida de Moisés era a presença de Deus. Era a comunhão que ele tinha. Era a comunhão que ele tinha. Ele sabia que, por mais que ele usava utensílio como cajado e tantas outras coisas que foi usado, mas ele sabia que a presença de Deus era na vida dele, né? Tem até ali aquela novela, né? Eu não encontrei se é bíblico, mas provavelmente não é bíblico, né? Só o trama ali da novela, né, que roubam o cajado dele, né, e pensam que não vai fazer, né, milagre, mas acontece do mesmo jeito. Não é bíblico, é apenas aquela novela dos 10 mandamentos, né? Ou seja, ali mostra muito do que estamos falando, que a presença de Deus estava sobre a vida de Moisés. Moisés vai buscar o povo e traz o povo até o monte de onde ele encontrou o Senhor, aonde Deus quer revelar para o povo também. Onde Deus quer que o povo o conheça e receba a presença dele, e ande na presença dele. Glória a Deus. Então Moisés traz o povo viu tantos sinais, maravilhas e prodígios, e quando o povo está neste lugar, onde Deus encontrou Moisés, onde Moisés trouxe o povo, diz, aqui eu conheci Deus, e aqui Deus falou que vai revelar a vocês também, aqui Deus está escolhendo vocês como uma nação diferente de todas as outras, aqui Deus fará de vocês uma nação que será espelho para outras nações, aqui Deus vai se revelar, e Deus se revela a eles, né, de uma forma extraordinária, né, assombrosa também. Deus manifesta naquele ambiente, naquele monte, né? Faz aquele monte ficar tremendo por causa da presença de Deus. E Deus então ali dá as leis para eles, né? E chama Moisés para o monte. Moisés sobe para o monte para pegar a lei, aquelas tábuas que Deus havia preparado, feito, lavrado e escrevido os 10 mandamentos. E todos nós sabemos que quando ele sobe para lá, o povo fica desesperado, ansioso, né? Também são 40 dias, né? Fica ali ansioso pela presença de Moisés e pede para Arão fazer o bezerro de ouro. E quando Moisés está lá em cima, né? Deus já sabia disso. Deus viu o que o povo estava fazendo. E Deus falou para Moisés, né? O povo já se rebelou. Eles já estão adorando outras coisas. E Deus falou para Moisés, né, do versículo capítulo 32 e no versículo 10, diz assim, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra ele o meu furor e eu a consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus falou para Moisés que iria destruir o povo. Mas Moisés se colocou para interceder pelo povo. Colocou para interceder. E intercedeu pelo povo, dizendo para que Deus não fizesse isso, o que o povo ia pensar, lembrasse da promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaac, Jacó. E Deus então voltou atrás. Mas neste lugar está aqui, né, uma palavra que Deus disse, eu vou destruir tudinho, e de você eu vou fazer uma nova nação. Talvez aqui Deus esteja experimentando o coração de Moisés, ou de fato queria fazer isso, né? Mas aqui Moisés é um homem que está na presença de Deus, a presença de Deus está com ele. Moisés sabe que ele foi chamado para tirar esse povo e fazer esse povo entrar lá na terra prometida. Mas Moisés está andando literalmente debaixo das mãos de Deus, debaixo da direção de Deus. Deus estava dirigindo Moisés. E Moisés sabia que se Deus destruísse o povo, o propósito que Deus o chamou estaria incompleto. E talvez aqui, se fosse, né, a um tempo muito longe, ou para ainda algumas pessoas, seria um convite perfeito, né? Dizer, eu vou destruir tudinho de você, ou seja, você é melhor do que eles, eu vou fazer de você. E Moisés, cheio da presença de Deus, ele não aceitou essa proposta. Amém?
Ele não aceitou, porque ele fazia também por amor. Ele temia Deus. Ele sabia que aquela era a promessa que Deus havia feito a Abraão. Ele sabia que Deus enviou ele lá porque Deus amava aquele povo. Porque Deus lembrou da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso desceu lá. E Moisés não aceitou. Talvez se essa fosse, a palavra dirigida para algumas pessoas, talvez aceitava imediatamente, porque o importante é eu chegar lá. Não importa como eu chego lá. O importante é eu chegar lá. Mas Moisés está na presença de Deus e Moisés sabe que esse não era o propósito de Deus. Glória a Deus. Então Moisés desce e quando ele está descendo, ele vê o povo adorando e ele fica irado e ele quebra, todos sabem, ele quebra as tábuas, E aqui a gente vê algumas coisas muito interessantes. Porque lá no monte, Moisés não tinha visto com os olhos, ele apenas sabia. E ele estava dizendo a Deus que Deus não matasse, que Deus usasse de bondade, de misericórdia. Não faça isso, retorne a sua ira. Mas quando ele vê o que está acontecendo, ele não tem também o controle, ele pega e quebra as tábuas da lei. Amém? É como se fosse, talvez aconselhar lá longe, é um pouco mais fácil, mas vivenciar aquilo não é tão fácil, glória a Deus. Mas Moisés é um homem capacitado, um homem que recebeu capacitação de Deus. E falando sobre capacitação de Deus na vida de Moisés, a gente vê o quanto esta obra ou esta caminhada, ela não é tão simples, porque Moisés, ele foi preparado por 80 anos. 80 anos se preparando, 40 anos preparando, na liturgia, se preparando academicamente, e mais 40 anos ele se preparando no Espírito, mais 40 anos ele tendo ali comunhão com Deus, descobrindo nas mínimas coisas a presença de Deus, como Deus faz, como é a criação, de como Deus se revela. Foram 80 anos se preparando para uma caminhada de 40 anos. 80 anos preparando para uma caminhada de 40 anos. E a Bíblia diz, Deus disse, falando, a boca de Deus disse, quando repreendeu Arão e Miriam, disse que Moisés era o homem mais manso da face da terra naquele período. Moisés era o homem mais manso da face da terra. Mas nós sabemos que Moisés também não entrou na terra prometida. E não entrou exatamente por motivo de um descontrole. Ficou irado e bateu na rocha e falou algo sobre o povo de Deus. E Deus então, naquele dia não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Veja que foram 80 anos se preparando para essa caminhada, E mesmo assim ainda houve, um erro ali. Mas a presença de Deus estava nele, e isso que é o importante. Muitas vezes a gente pensa, ou fala, Moisés não entrou na terra prometida, mas ele entrou na melhor terra que possa existir. Porque a presença de Deus que estava nele, talvez não permitiu que ele desfrutasse de tudo que a terra poderia dar a ele, mas ele desfrutou e desfruta de tudo que o céu pode oferecer para ele. E esse é o caso também de Enoque, Lembrei aqui que esteve na presença de Deus, 300 anos na presença de Deus, até o ponto que Deus o arrebatou, ele deixou de usufruir dos benefícios desta terra, mas foi usufruir dos benefícios do céu. Glória a Deus. E esse é Moisés, experimentado com a presença de Deus. Aleluia. Um homem que ama este povo, e tinha tudo também para não amar esse povo. Principalmente depois que Deus disse para ele, você não vai entrar na terra prometida porque você foi desobediente e porque você bateu na rocha. E todos sabemos que ele fez isso por causa do povo que estava alfinetando, provocando ele, dando raiva para ele. E ele fez isso. E ele tinha motivo suficiente para não amar essas pessoas e dizer, quer saber? Acho que Deus tem razão. Se Deus está dizendo que quer acabar com vocês, quem sou eu, homem,
né? Mas ele não fez isso. O coração dele era tomado da presença de Deus. E se o coração é tomado da presença de Deus, existe amor pelo povo, pelo propósito, pela obra que está sendo feita, que está sendo conduzida. Glória a Deus. E o que a Bíblia diz? O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Glória a Deus. O amor suporta tudo. E é dores, sofrimentos, né? Mas ele suporta. Glória a Deus. Moisés intercede pelo povo, ainda há algum tipo de morte, parece que Deus está, né, irado ainda com o povo, mas no versículo de número 32, do 32 também, porém, pois perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo à terra para onde te disse. Amém? Olha o amor que Moisés tem no seu coração. Quando ele vê que Deus teria a possibilidade de não perdoar aquele povo, de interromper aquele projeto, o projeto de Deus, o plano de Deus de levar o povo, ele diz, se o Senhor não for perdoar essas pessoas, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu para mim. Risca o meu nome. Amém? Tem que ter muito amor no coração, não é? Amar muito essas pessoas. Dizer, se eles não vão entrar, eu não quero também. Se a tua presença, se o Senhor não perdoar eles, eu também não quero. E Deus responde, eu riscarei do livro todos aqueles que pecaram contra mim. Glória a Deus. Lá no Novo Testamento também tem uma pessoa que fez quase a mesma coisa, não no mesmo contexto, né? Mas com amor, o amor e o desejo de salvar a pessoa, né? O apóstolo Paulo, né? Eu acho que é Romanos 9, né? Acho que o 1 e o 2 ali, não sei, não lembro certo. Mas o apóstolo Paulo disse, né? Deus sabe, o Espírito Santo é testemunha disso, que eu preferia ser anátema, separado de Deus para sempre, para que o meu povo fosse salvo, para que os meus irmãos fossem salvos. Amém? Isso também é muito amor no coração, não é? Sacrificar. Só que nem Moisés e nem Paulo fez isso, porque não adiantaria, não traria salvação a essas pessoas. Mas Jesus é o único que fez e foi aceito. Amém? Ele se entregou por mim e por você. Ele morreu no nosso lugar. Ele sim foi condenado, foi morto ali na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para garantir que nós fôssemos vivificados e estivesse na presença de Deus um dia como hoje, adorando a Ele. Amém? Glória a Deus. São 3 homens que marcou, né? Moisés. Não há homem, talvez, né? Embora não é a verdade que Jesus disse, né? Que dos profetas nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Mas Moisés é muito grande, né? Moisés é tão grande, foi um homem tão grande e tão importante, que até mesmo para que a palavra, o evangelho, né, fosse pregado, até mesmo para trazer, revelar o Cristo, daquilo que Moisés mesmo escreveu, os apóstolos teve dificuldade, porque o povo, eles cria e crê, judeu, que Moisés é o único detentor da palavra de Deus. E Moisés é o único que teve a palavra de Deus. E depois os profetas, né? Mas todo o ensinamento de Moisés, nada pode ser contra os ensinamentos de Moisés. Glória a Deus. Porque Moisés era um homem cheio da presença de Deus. Glória a Deus. E Moisés não entrou na terra prometida, mas foi tão cheio de Deus que os ensinamentos dele permanecem até hoje, é a verdade. Amém? Isso acontece conosco também, né? E deve acontecer conosco. Andar de tal forma na presença de Deus, que o dia que nós não estivermos aqui,
as nossas palavras, a nossa forma de viver, o trabalho que fizemos, aquilo que nós entregamos, aquilo que nós amamos, com amor como nós amamos, como nós servimos, com o zelo que nós servimos, possa então os nossos filhos e aqueles que virão dizer: meus pais andou desta forma, foram pessoas fiéis a Deus e nós também andaremos nesse caminho. Esse é o maior legado que possam deixar, né? É o maior legado. Não foi só para os judeus, para nós, para tantas outras pessoas. Assim como foi do apóstolo Paulo, e assim também o nosso mestre, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, Deus perdoa o povo. E Deus, mesmo assim, Deus ainda está um pouco triste com esse povo. Deus ainda manda fazer os utensílios do tabernáculo, fazem todos os utensílios do tabernáculo, e chegou o momento de sair daquele lugar de onde eles estavam. Só que Deus não tinha dito a Moisés quem é que ia com ele. Deus só disse. Deus não estava nem chamando o povo na primeira pessoa, dizendo o meu povo. Deus estava dizendo para Moisés: o seu povo, que você tirou do Egito. Deus estava, de alguma forma, um pouco distante das pessoas, da nação de Israel. Deus estava distante. E Moisés sabia que se ele saísse com o povo daquele jeito, Deus não ia estar com eles. A presença de Deus não iria. Então não iria ter sentido introduzir aquele povo lá na terra do Egito, lá na terra que mana leite e mel, sem a presença de Deus. Não teria, porque o propósito de Deus era fazer dessa nação um espelho para outra nação. O propósito de Deus era fazer daquelas pessoas uma nação abençoada, uma nação super diferente das outras. Esse era o propósito de Deus, e sem a presença de Deus não iria acontecer isso. Então Moisés não sai de lá. E não sai também porque Moisés, até esse momento, ele pensava que ele também ia entrar. E ele não queria estar lá sem a presença de Deus. Glória a Deus. E exatamente ele roga a presença de Deus. Ele roga. Ele diz: Senhor, o Senhor falou para mim, mas não falou quem é que vai comigo. O Senhor também disse que eu achei graça diante dos seus olhos. E se de fato eu achei graça diante dos teus olhos, eu quero que o Senhor considere este povo como teu povo. Considere este povo como teu povo. O versículo 13, do 33. Considere este povo como teu povo. Volta para o teu povo. Volta para eles. Primeiro que Moisés sabe que ele não consegue lidar com esse povo sem a presença de Deus. Glória a Deus. Assim como hoje também, a igreja, ela não flui sem a presença do Espírito de Deus em cada coração, fazendo cada membro, cada junta trabalhar da forma perfeita. Glória a Deus. E Moisés fala para Deus: reconsidera-o. Reconhece eles como nação do Senhor, como povo do Senhor. Então, versículo 14, Deus disse para ele: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia. Esse talvez era o maior anseio de Moisés, que a presença de Deus fosse, porque a presença de Deus dá para nós descanso. Glória a Deus. A presença de Deus dá para nós descanso. Quando a gente está em dúvida, ou quando a gente está um pouco distante, o que a gente faz? A gente fica ali um pouco ansioso, a gente fica pensando, lutando muito, esforçando muito, trabalhando muito naquele projeto, naquele plano, naquilo que Deus deu também, talvez mesmo que Deus deu aquela estratégia, mas se a presença de Deus não estiver naquela estratégia, a gente trabalha muito e não rende o que deve render, porque a presença de Deus não está ali. Glória a Deus. E a presença de Deus estando, há um descanso.
Há um descanso. A presença de Deus, há um descanso. Quando você faz menos esforço, quando você luta menos e tem mais êxito naquilo que está fazendo, porque o Espírito de Deus vai trabalhando. Amém? Lembrei aqui agora sobre Zorobabel, né? E o governador, e que estava lutando para a construção do templo, né? Ele estava lá triste, abatido ou afligido muito, o povo estava desinteressado. Quando veio a palavra de Ageu, o que aconteceu? Acendeu o coração do governador, acendeu o coração do sacerdote Josué, que não é o Josué aqui da terra prometida, e acendeu o coração de todas as pessoas. Todas as pessoas, não precisou ele ir lá e falar para o povo. Deus foi lá e acendeu o coração daquelas pessoas. Glória a Deus. Porque a presença do Espírito de Deus faz isso, traz paz, traz atividade na nossa vida. Glória a Deus. E falando sobre esse descanso e um gancho disso aqui, quando a gente lê também o Romanos 4, né, que fala do descanso, e fala exatamente desse povo aqui, que nem todos entraram lá, como sabemos. Josué não conseguiu dar o descanso que deveria para essas pessoas. E lá em Hebreus 4, né, Hebreus 4 está dizendo ali que resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso. E aí ele diz: esforcemo-nos para entrar nesse descanso de Deus. Glória a Deus. Nesse descanso, o lugar onde você tem paz, o lugar onde você sabe que Deus está com você, o lugar onde você sabe que pode estar acontecendo, as coisas estão viradas de cabeça para baixo, mas você sabe que Deus está com você e brevemente aquilo vai se alinhar. De que qual forma vai ser, você não sabe, mas você sabe que lá no final ele vai dar certo, porque Deus está com você, porque você está na direção, no descanso de Deus. Aleluia. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se tua presença, Deus, não vai conosco, é melhor ficar aqui nesse deserto com tua presença do que entrar na terra que manda leite e mel sem a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Alguns pregadores dizem que o céu, por mais que é lindo e maravilhoso, ele é tão glorioso, não exatamente apenas pelo lugar, mas pela presença que habita naquele lugar. Assim também como alguns dizem que o inferno, ele é terrível, assombroso, não exatamente apenas pelo seu aspecto, mas porque lá não há a presença de Deus, é a ausência de Deus. Lá não há a presença de Deus. Então é a mesma coisa da nossa vida, a mesma coisa que Moisés percebeu. O que adianta estar lá sem a presença de Deus? Você já viu aquelas pessoas que lutam bastante, brigam até na justiça por causa de uma casa, de uma coisa? Ele tira todas as pessoas da casa, da família, fica isolado, depois ele consegue tudo aquilo lá por uma briga ou na justiça ou coisas assim, mas ele tem aquilo e aquilo perde o sentido, não é? Ou mesmo aquele que consegue todos os recursos dessa terra, e aí ele luta, trabalha, ou ultrapassa, ou faz o que ele faz, né? Ele consegue tudo aquilo, os seus olhos é só para aquilo, é só para se conseguir aquilo, e de repente ele consegue tudo aquilo, e ele não pode usufruir daquilo. Fica sem nexo isso, né? Assim também é nossa vida, a presença de Deus. E assim é a obra de Deus também. É a obra de Deus, é a casa de Deus, é tudo aquilo que fazemos sem a presença de Deus. Talvez pode as coisas estar dando certo aos nossos olhos, talvez as coisas podem começar a caminhar, mas a presença de Deus não está naquele negócio, então não há sentido naquilo. Talvez pode até chegar, como eu disse, Jesus veio para morrer, e ele poderia morrer a qualquer hora, se fosse apenas o ato de morrer, mas não era morrer de qualquer jeito, tinha a hora certa, e tinha que passar pelo que passou, e tinha o momento certo, amém? Assim a nossa vida, assim a obra de Deus, a casa de Deus. Estamos aqui, a presença de Deus tem que estar em nosso meio, nos conduzir, para que todos tenham paz,
para que todos tenham alegria no Espírito. Onde há a presença de Deus, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, aí há paz, aí há alegria. Aí há alegria em estarmos uns com os outros. Glória a Deus. O versículo de número 16. E falando dessa presença de Deus, é comunhão, relacionamento que nós temos com Ele, né? Comunhão, relacionamento. Dentro dessa comunhão, relacionamento, Jesus falou para os seus discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Amém? Porque comunhão que eles tinham um com o outro, comunhão que eles tinham. E a comunhão faz nós sabermos um do outro, a vontade um do outro. Não que Deus não saiba as nossas vontades, mas nós é que precisamos saber da vontade dele. E o livro de Salmo diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Quando nós tememos a Deus, nós temos relacionamento com Ele, cultivamos a presença dEle. Então nós sabemos a vontade de Deus. Nós sabemos o que Ele quer, para onde Ele está nos levando, para onde Ele está nos direcionando. A que lugar está o vento dEle fruindo? Glória a Deus. O versículo 16 diz: pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, que andes conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Aleluia! Ele disse: como é que vamos saber que achamos graça, nós e o teu povo, diante do Senhor? Não é o fato da sua presença estar conosco? Um coração cheio da presença de Deus? O que as outras pessoas olham? Vê que você é diferente, né? Como a gente estava ontem falando, até o semblante das pessoas cheias de Deus é diferente, é muito diferente. Então ele está dizendo: como que nós vamos saber, nós e o teu povo, vamos saber que achamos graça? Como é que é isso? Qual é a prova disso? Não é que aqueles que acham graça diante do Senhor, o Senhor está com ele, está junto com ele, fazendo, abençoando, estando na vida dele, que é o fato. Lembrei até de José, né, que estava lá, mas Deus estava com ele, a graça de Deus estava com ele, que em todo lugar que ele ia, ele era bem sucedido e todo mundo via nele todo mundo via nele um espírito excelente, que até o rei disse: onde que vai achar outro homem que tenha o espírito do Deus vivo, que revelador de sonhos? Amém? Então, como que as pessoas vão saber que Deus está conosco? Por causa da presença dele. Amém? Por causa da presença dele na nossa vida. Aquelas pessoas é diferente, o falar dele é diferente, a vida dele é diferente, a rotina deles são diferentes. Glória a Deus. A rotina deles são diferentes. O trato deles é diferente. O trato deles é diferente. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias na televisão, né? Não é que eu estava sentado, é que eu coloquei lá e estava passando e parei para ouvir. Sempre eu paro para ouvir todas as palavras, né? E era do missionário R.R. Soares, né? Ele já é bem velho, todo sabe que já está velho, né? Aí ele fala que ele esteve em um país, não me lembro agora qual é o país, ele foi muito maltratado, né? As pessoas maltratavam ele porque ele era do Brasil e tal, né? Enfim, independente de onde seja, em outro país, muitas vezes outras pessoas não dão a mão, é maltratado, né? Falavam mal, enfim, não se abria para ele. E aí ele fala que um dia ele estava aqui e viu, né, uma pessoa, parece que era, não sei se era dos Estados Unidos, não sei de onde que era. Sei que ele pegou, né, viu aquela pessoa lá e ele foi lá, abençoou aquela pessoa, conversou com aquela pessoa, e ele falando sobre porque ele estava pregando de tratar bem aquele que lhe fazem mal, né? Então ele está dizendo: esse lá não me tratou bem, disse: eu vou te tratar bem. Vocês nem sabem, vocês não tratou bem lá, mas aqui eu trato vocês bem.
Amém? Glória a Deus. O que é isso? É o trato, é diferente dos que têm, que Deus está na vida deles. Glória a Deus. Porque se Deus queria fazer de Israel um povo diferente das outras nações, então a presença de Deus tinha que estar no coração de cada uma dessas pessoas, para que eles fossem pessoas diferentes, assim como nós. A presença de Deus tem que estar no nosso coração, e essa vai ser a prova que as pessoas verão que nós somos diferentes, porque a presença de Deus está, e o trato uns para com os outros serão diferentes. Glória a Deus. E o próprio Jesus disse que iríamos conhecer os discípulos dele por amar uns aos outros. Nisso conhecereis, sabereis que sois meu discípulo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Não fez a oferta, né? Fez? Não, né? Glória a Deus. Vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí nós vamos terminar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem um hino que chama Apaixonado pela Presença. Quem quiser ouvir depois, hoje não vamos colocar. É maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nesta noite, começa queimar mais ainda. Eu sei que tem queimado o coração de todo mundo, né? E que ele comece a queimar os nossos corações para que a gente tenha esse mesmo anseio que teve Moisés, né? Eu preciso da tua presença, eu troco até a terra prometida por causa da sua presença. Se a tua presença não for, não faz sentido eu estar lá sem tua presença. Não faz sentido. Aleluia, louvado seja Deus. Que a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja de hoje, para todos sempre. A igreja diz...